Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. E hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente não entende ou tem medo até de pensar sobre ele. Que assunto é esse, professora? Coesão textual. Você já ouviu falar que o texto precisa ter coesão e coerência? Então, hoje nós vamos entender o que é essa coesão textual. E para começar a pensar sobre isso, eu trouxe aqui um desafio. Então, olha só. Quando escrevemos um texto, não basta apenas juntar ideias. É importante que elas estejam bem ligadas e organizadas. Conheça, então, a coesão textual, que é essa ligação que nós estabelecemos entre as ideias de um texto, para que elas façam sentido como um todo. Porque muitas vezes o aluno pensa que escrever um texto é só ir colocando aquilo que vem à cabeça. Mas quando a gente faz isso, parece que você fez uma colcha de retalho, né? Cada pedaço do texto diz uma coisa ou é de uma cor diferente, como as coxas. Então, veja bem, juntar partes exige que nós consigamos estabelecer uma conexão entre essas partes do texto para que elas façam sentido. E isso é a coesão textual. Então, veja bem, a coesão textual é a cola do texto que conecta palavras e ideias para garantir uma clareza naquele texto. Exemplo rápido. O menino pegou o livro. Ele estava esquecido na mesa. Quando nós juntamos aqui, para que faça sentido, eu preciso estabelecer uma relação entre essa primeira oração e essa segunda oração. E o que me permite estabelecer essa relação é o uso do pronome ele, porque se ele retoma o menino. Então, quando eu falo, o menino pegou o livro, ele estava esquecido na mesa, então olha só, de quem que eu estou falando? O menino pegou o livro. Quem que estava esquecido na mesa? Ele, o livro. Então, quando eu uso ele, eu vou substituir a palavra livro e vou retomar essa palavra. Quando eu uso esse ele para estabelecer essa relação entre o livro e ele, eu consigo conectar, colar partes do texto, né? Para garantir uma clareza de ideias. Por que é importante saber utilizar os pronomes nesse sentido de remeter ou fazer referência a outra palavra? Para evitar ambiguidades, como esse exemplo que a mulher disse à amiga que ela estava doente. E aqui, quando a gente fala assim, que ela estava cansada. Quem estava cansada? Tá vendo que deixa aqui uma ideia de dúvida? Então, ele auxilia na interpretação de textos longos, como notícias e artigos. Normalmente, quando nós vamos escrever um texto, ou até quando a gente vai ler um texto, o uso dos pronomes serve justamente para nós nos referirmos a uma palavra que foi dita anteriormente, né, e retomar aquela palavra, evitando repetições. Vamos ver outros exemplos aqui. Uso dos pronomes relativos e seus antecedentes. O que são? Os pronomes relativos são palavras que retomam o termo anterior, antecedente quer dizer anterior, e introduzem uma oração subordinada. Exemplos. O garoto que ganhou o prêmio estuda aqui. Então, olha, que ganhou o prêmio, esse que retoma o garoto. Então, eu não precisei repetir o garoto que ganhou o prêmio. Então, para evitar essa repetição e para retomar o termo, eu usei um pronome relativo. A loja, cuja dona é minha vizinha, fechou. Cuja se refere a quem? A loja e a dona, né? Que é a vizinha da pessoa. Então, veja bem, quando eu uso esse cuja, eu retomo o termo a loja e também consigo me referir à dona da loja. Então, os pronomes relativos são que, quem, onde, cujo, cujas, o qual, a qual. Sempre que você encontrar esses pronomes, você pode observar que tem uma palavrinha antes à qual ela se refere, que ela retoma uma palavra que já foi dita. Diferentes palavras podem ser usadas para evitar a repetição, mantendo o mesmo referente para conseguir a coesão dentro do texto. Sinônimos podem ser usados, né? Não só os pronomes, como nós vimos ali, mas os sinônimos também. Então, olha, o cachorro latiu, o animal estava assustado. Para não repetir a palavra cachorro, eu vim aqui substituir por animal, que também se refere a cachorro, que nos explica, né? Que nos faz compreender que ele está falando do cachorro.
Então, usar sinônimos, usar hiperônimos, que são aquelas palavras que se referem a uma classe, né, de objetos. Então, por exemplo, ele comprou uma rosa. A flor estava fresca. Para não repetir a palavra rosa, nós substituímos por flor, porque entende-se que a rosa também é um tipo de flor. Então, a flor, ela remete ao geral de todas as flores, né? As rosas, qualquer tipo de flor. Então, para não usar a palavra rosa, nós substituímos por um hiperônimo, que é flor. Então, ó, ele comprou uma rosa, a flor estava fresca. Eu sei que ele está falando da rosa ainda. Tá vendo como isso mantém a coerência e mantém o encaminhamento da ideia? Essa é a ideia da coesão, né? Quer dizer, mantém a coesão e mantém o encaminhamento da ideia. Por quê? Porque a coesão é essa continuidade de ideias, né? Uma coisa colada com a outra, ligada com a outra para fazer sentido. Vamos ver o outro exemplo aqui. O presidente anunciou medidas. O presidente falou à imprensa. E aqui houve uma repetição estratégica. Às vezes, o objetivo é enfatizar mesmo aquela palavra. No caso aí, o presidente. Imagina que o repórter está querendo colocar ali o presidente numa situação ruim, né? Numa saia justa. Então, ele quer repetir muitas vezes que foi o presidente quem fez aquilo. Então, ele vai fazer uma repetição estratégica, ou presidente, que às vezes fica cansativo, mas tem um objetivo por trás dessa repetição, que é o quê? Fazer com que as pessoas se lembrem que foi o presidente que fez aquilo. Então, a repetição estratégica também pode acontecer. Depende do objetivo de quem está escrevendo, tá bom? E aí, eu trouxe aqui um texto para nós olharmos como é que nós conseguimos fazer essa coesão dentro dos textos. Dá uma olhadinha nesse exemplo. A cientista Maria Silva publicou um estudo. Ela descobriu, e aí tá lá, né, essa continuidade aí. A pesquisadora afirmou que, vocês estão vendo que isso aqui tudo faz parte de um texto. Só que nós pegamos 3 palavras para se referir à mesma pessoa dentro desse trecho aqui. Que palavras são essas? Cientista, ela e pesquisadora. Então, qual o referente de ela? Cientista. Qual é o referente da pesquisadora? Cientista também. Por que pesquisadora foi usada no lugar de cientista? Justamente para evitar a repetição da palavra cientista. Então, pegou-se aqui um sinônimo, como nós já vimos, né? Para evitar essa repetição. Então, veja bem quantas estratégias foram usadas. O uso do pronome e depois o uso de um sinônimo para evitar a repetição, mas manter a coesão do texto, a ligação entre essas ideias. Então, nós vimos nessa aula que a coesão textual, né, ela é essa cola, essa ligação que nós estabelecemos entre as partes do texto. Vimos que os pronomes podem fazer esse papel aí dentro da coesão textual, os pronomes relativos, os sinônimos, os hiperônimos, e geralmente são usados para evitar a repetição e para manter essa ligação das ideias no todo do texto, para que não fique parecendo que foram partes jogadas aleatoriamente. Isso é coesão textual. Eu espero que você tenha compreendido e eu te aguardo para a nossa próxima aula, que nós vamos continuar falando um pouquinho sobre coesão. Até lá!